Naturalmente que os alunos, em podendo receber esta matéria em gravação cassete, podem ganhar mais, prestando atenção mais direta e depois conferindo a matéria na sua Bíblia e no seu coração. Eu não posso correr nesta matéria, mas creio que esta conferência chega numa hora quando não se pode mais adiar de tê-la. Saiu publicado numa revista um artigo de um homem responsável pelo ensino teológico numa das faixas do Brasil, em cuja publicação ele escreveu que já passou o tempo da teologia sistemática. Hoje é hora da teologia da libertação. A teologia sistemática ainda existe em algumas faculdades da Europa, disse ele, dos Estados Unidos, porque lá não se confrontam com os problemas do terceiro mundo. São tantas falsidades, em poucas palavras, que nos detemos em oração para que a misericórdia de Deus atinja esta classe. O homem será tão grande quanto grande for a sua concepção de Deus. O nosso padrão não é aquele irmão, é aquele Deus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós temos um alvo volante. E as nossas perfeições de hoje se constituem nos nossos desafios de amanhã. Eu tenho para mim como questão de honra acompanhar as publicações teológicas dos 5 continentes. E recebo informes constantes e me atualizo, porque sinto que temos uma responsabilidade a cumprir. Esta palavra teologia é uma palavra que muitos falam, mas muitos jamais pararam para pensar no seu significado. É uma palavra composta e ela comporta várias e diferentes definições, mas na sua própria etimologia ela significa, em linguagem simples, a ciência de Deus. E quando nós pensamos em ciência, nós somos levados a considerar algo que traz na sua própria constituição uma dinâmica. E a própria arte da conversão é uma ciência. Uma ciência que só Deus poderia comunicar. É por isto que a salvação cristã é para o crente. Mas não pode parar no crente. A própria salvação é dinâmica.
Ela é para o crente, mas ela não para no crente. E o que marca a ciência é o desenvolvimento, é o aperfeiçoamento. Nós temos, por exemplo, uma ciência chamada ciência arqueológica, que um eminente pastor presbiteriano deste país, o grande e saudoso reverendo Álvaro Reis, num dos seus sermões, ele tomou como texto aquela palavra de Jesus Cristo: se estes se calarem, as pedras falarão. E Álvaro Reis tomou este texto e disse que a arqueologia representa as pedras a falarem a respeito das verdades de Deus. A arqueologia é também uma ciência. É uma ciência de aperfeiçoamento. Aqueles que já tiveram o privilégio de visitar o chamado Museu do Livro em Jerusalém devem saber que não mais estão lá os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto já saíram de lá. Agora, ali dentro só estão as réplicas dos manuscritos. E os manuscritos originais, somente o governo de Israel sabe onde se encontram. Esses manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1948 por um jovem que estava a apacentar cabras e que viu que uma das cabras se desgarrou e ele correu para pegar a cabra, ela caiu numa cova, ele foi para tirar a cabra e descobriu algo que ele jamais pensara encontrar. Lá estavam escondidos os famosos manuscritos do Mar Morto. Por uma providência de Deus, estes manuscritos trazem exatamente o retrato da volta, do retorno do povo de Israel ao seu país. Então Deus faz estas coisas. Nós temos a teologia, que é a ciência de Deus, e dentro da teologia, como ciência de Deus, nós temos as demais teologias. Temos, por exemplo, o que nós chamamos teologia bíblica do Velho Testamento. Temos a chamada teologia bíblica do Novo Testamento. Temos a chamada teologia moral. Temos a chamada teologia dogmática. Temos a palavra que exprime a teologia mais no campo da filosofia, que é a teodiceia, ou seja, o estudo de Deus através do próprio raciocínio humano e das próprias descobertas humanas, que é um campo interessantíssimo. Temos a teologia histórica, que narra o desenvolvimento das ideias de Deus no mundo. Temos, ultimamente, a chamada teologia contemporânea, que é um dos fascínios desse professor no momento, dado o seu enorme desenvolvimento, e já se compôs, e temos em português um livro, A Teologia do Evangelismo. E há pouco dei de rosto com um estudo sobre a teologia da comunicação. E agora, mais recentemente, saiu uma publicação, A Teologia da Ecologia, que não deixa de ser interessante, porque mostra o relacionamento de Deus e o interesse de Deus nas coisas que Ele criou, de uma maneira mais específica. Então, este fato da teologia ser uma ciência nos coloca nesta área de desenvolvimento do próprio pensamento teológico. E outras coisas vão surgir. Em 1919 não existia rádio. Então, a comunicação era tão pequena em relação a hoje que não comportava um pensamento assim. Mas agora, com o rádio, com as múltiplas invenções, a televisão e tudo mais, esta teologia vai ampliando o seu campo. Mas uma coisa nós não podemos perder.
é a ideia de que a base da teologia é a pessoa de Deus. Nós vamos estudar a pessoa de Deus amanhã, possivelmente. Mas a base da teologia é a pessoa de Deus. E amanhã nós vamos avançar e vamos então estudar o conceito de trindade, não apenas na teologia cristã, mas vários dos conceitos de trindade no meio dos povos antigos e também modernos. Eu gostaria, portanto, que nós, logo de início, pensássemos que nós estamos diante de um assunto que é maior do que as nossas horas e os nossos minutos. Há uns tempos atrás, me foi formulada a seguinte pergunta: haverá produções na Lua? Bem, nós conhecemos a passagem que aparece em Deuteronômio 33, 14, ninguém precisa olhar isto agora, por favor, mas numa das traduções fala sobre as produções da Lua. E alguém veio para mim e disse: mas lá na Lua, quais são as produções? Eu disse: não sei, isso vai ter que ser estudado. Quando o homem desceu na Lua e descobriu que não havia nada lá, porque não há atmosfera, então a nova versão revista da Sociedade Bíblica do Brasil já elimina a palavra produções da Bíblia e substitui por uma palavra que realmente deveria ter sido a palavra antes. Então, o que acontece é que alguns dos termos do original, eles admitem duplo sentido. E às vezes o tradutor fica tentando descobrir a razão. Então coloca os produtos da Lua, e alguém veio me perguntar se eram laranjas, ou peras, ou mangas, ou o que era. E eu disse: vamos esperar. Mas quando desceu aquele crente Irving lá na Lua, descobriu que não tinha nada, não tem atmosfera, agora esta versão revista e atualizada no Brasil já não aparece mais produtos da Lua. É uma volta, um reestudo do texto para significar o verdadeiro sentido. Há algumas limitações na teologia e no estudo da teologia. Eu vou mencionar apenas algumas. A primeira delas eu chamo a limitação da capacidade humana. E Romanos 11 termina com aquela declaração: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. Quer dizer, Paulo chega a um ponto quando ele se queda diante de um Deus que era maior do que toda a sua cultura, maior do que todas as suas palavras. Então nós temos que compreender que a teologia muitas vezes não é apreendida na sua totalidade por causa da nossa própria limitação. Muitas coisas que nós não entendemos, nós começamos a pensar: mas quando é que nós vamos saber isso? O próprio Moisés já teve uma resposta: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as descobertas para nós. Então Moisés, já no Deuteronômio, ele declara que há coisas que nós nunca chegaremos a compreender. Vejam então a grandeza desse tema e as limitações que estão diante de nós. A segunda das limitações é a limitação da própria ciência, das próprias descobertas. Quando eu digo que as descobertas arqueológicas vão aclarando, e o interessante é que, em certos sentidos, aclaram, em outros sentidos, trazem mais dificuldade ainda. Então, pedem uma terceira descoberta. E é uma eterna luta para se chegar a determinadas conclusões. Uma terceira limitação é o que eu chamaria a linguagem inadequada. E Paulo tem essa declaração em 1 Coríntios capítulo 2, numa citação do Salmo: as coisas que o olho nunca viu e que o ouvido nunca ouviu são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Então,
A nossa linguagem é impossível de descrever. Paulo diz lá que eu fui arrebatado ao terceiro céu. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz lá, eu ouvi coisas no meu arrebatamento que eu não sei como descrever. Então, a nossa linguagem limita a nossa compreensão teológica. Eu fiquei surpreso, e os irmãos podem ver, talvez uma edição mais moderna do nosso dicionário mais conhecido, aquele da capa amarela, grande. Não vou falar o nome do autor para não fazer propaganda, que ele não me pagou pela propaganda, mas ele não registra o termo triunidade. Não sei porquê. É algo estranho. Mas pelo menos na edição que tem, não há este verbete. A outra limitação da teologia é que nós não conhecemos as Escrituras suficientemente. E muitas vezes nós pensamos que conhecemos, mas não conhecemos suficientemente. Eu preguei um sermão domingo passado sobre o orvalho. Então eu trouxe 10 conceitos bíblicos a respeito do orvalho. Houve gente na igreja que veio me falar, pastor, realmente eu estava precisando de orvalho. Eu também acho. Porque nós ficamos em João 3,16 e João 3,36 às vezes e Lucas 19 e não vamos realmente um pouco mais fundo. Então, o nosso conhecimento das Escrituras, Jesus disse, certa ocasião, errais não conhecendo as Escrituras. E o salmista orava dizendo, desvenda tu os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E Spurgeon comenta lindamente esse verso. Davi não pedia novos olhos, ele pedia uma nova visão. Então, o nosso pouco conhecimento das Escrituras. Eu leio pelo menos uma vez por ano a Bíblia, já estou terminando este ano. Disse a minha mulher, este ano parece que eu vou muito além da primeira leitura. Eu leio uma vez por ano, leio sempre uma Bíblia diferente. E estou agora lendo a Bíblia, tradução do Dr. Criswell, ou anotada pelo Dr. Criswell. E estou achando tantas coisas novas, lindas. E quanto mais lemos, mais nos encantamos. Mas a nossa ignorância bíblica traz certos conflitos que na realidade não existiriam se nós conhecêssemos a Bíblia. Uma outra limitação é o medo que alguns têm de discutir alguns temas. Então, se o tema é controversial, tem medo. Ao invés de dissecá-lo, entender, experimentá-lo, praticá-lo, colocá-lo certo, foge, faz silêncio. E isto limita a nossa compreensão teológica. Eu dou ainda uma razão, o pecado que tão de perto nos rodeia. Recebi hoje uma carta dramática de uma pessoa que descreve em raio-x os seus sentimentos de crente, de membro de igreja, de jovem, de trabalhador, de seminarista, não do Rio de Janeiro, de aluno de um grande professor, cujo nome cita, mas cuja vida moral não está coincidindo com a sua prática eclesial. E me faz uma carta pedindo socorro. O Senhor me mande socorro. Semana que passou, veio outra carta de outra parte do Brasil, mais ou menos no mesmo sentido. Eu não tenho mais o que dizer, porque a minha fé está sendo realmente minada pela minha maneira de ser. Então, se há um pecado encoberto, a nossa relação com Deus é prejudicada. E nós vamos estudar o pecado
futuramente nas suas verdadeiras significações. Eu quero então pedir que cada um de nós marque como o seu plano e propósito, não apenas em ouvir esses estudos, mas em depois reestudá-los em silêncio. Primeiro, uma mente aberta e uma disciplina certa. Uma mente fechada não consegue nada. Uma mente aberta. Eu espero que nós cheguemos à pessoa do Espírito Santo e possamos dar algum tempo à doutrina do Espírito Santo. Mas aí é que está um dos pontos onde mais conflitos surgem. Porque às vezes as pessoas recusam entender o que está registrado na Bíblia e concebem ideias adrede preparadas. E então vão nestas ideias adrede preparadas e não admitem a luz bíblica. Vamos então com uma mente aberta e com uma disciplina formada. Jesus dá lá em João, parece-me capítulo 7, alguma coisa muito interessante. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se realmente eu estou ministrando o que Deus quer. Se alguém quiser. É um condicional muito forte, esse de João 7,17. Conhecimento das leis da Bíblia, no que diz respeito à moral, no que diz respeito ao comportamento, no que diz respeito ao trato, no que diz respeito ao que somos, ao que podemos ser, no que diz respeito à vocação. Será que todos nós que estamos aqui no seminário realmente temos uma chamada para o ministério? Recebi a visita de um pastor que esteve recentemente numa viagem e veio visitar-me e disse-me: eu voltei decidido realmente daqui por diante a ser um pastor de tempo integral. E disse: já comuniquei à minha empresa que 31 de dezembro será o meu último dia trabalhando lá, porque a partir de 1º de janeiro serei só pastor. E acrescentou: a igreja não é grande, não sei qual será a reação da igreja quanto ao meu sustento, mas eu sei qual é a minha decisão em relação ao meu ministério. Eu disse àquele pastor: Deus o abençoe, porque o irmão não será decepcionado. Vamos então abrir a mente, abrir o coração, descobrir o sentido da nossa verdadeira vocação e deixar que esta ciência de Deus nos areje o pensamento e o coração. Mas uma outra coisa que precisamos e que eu gostaria de deixar na compreensão da Bíblia é pelo menos um conhecimento básico das línguas originais. Quando eu estudava no Seminário do Sul, sofri demais com hebraico, não sofri tanto com grego. Mas hebraico me tirou o sono, me tirou a calma, me tirou a paciência, às vezes me tirou a alegria. E um dos meus colegas disse assim: você está se matando à toa em hebraico. Você não tem vista boa? Faça como eu faço. Eu sento por detrás de alguém que conhece, eu tenho vista boa, eu não preciso estudar. A única coisa que me entristece, eu digo a vocês, é que nunca passou daquele nível, nunca subiu a uma excelência. Ficou assim. E a igreja nunca cresceu. Ficou do tamanho da sua vista por sobre o ombro do colega. É uma pena. É uma pena. Mas quando a gente sofre, alguns aqui do Betel sofrem muito com o grego.
Mas tenham paciência com a professora. Ela tem um bom coração. Ela tem um bom coração. Procurem estudar um pouco. E vocês não precisam falar grego, não precisam tanto. Precisam saber achar e saber descobrir e saber aplicar, o mesmo com o hebraico. E haverá compensação. Eu dou ainda uma quarta norma. Faça crescer o seu amor a Deus. Faça crescer. Faça crescer o seu amor a Deus. Porque o quanto mais o amemos, o tanto mais que não nos cansaremos em servi-lo. Vamos amá-lo. Este amor a Deus constrói, edifica, realiza. Agora, eu pus aqui algumas precauções nos nossos estudos. Primeiro, lembremos que as verdades bíblicas devem não apenas serem intelectualizadas, mas experimentadas. Quando alguém ensina teologia a um incrédulo, possivelmente ele nunca mais se converterá. É muito interessante que, quando nós estudamos a história do Novo Testamento, nós aprendemos que as epístolas apareceram antes dos evangelhos. O primeiro livro do Novo Testamento foi a Epístola de Tiago. O segundo foi Tessalonicenses. Então, a interpretação da vida de Cristo apareceu antes do histórico da vida dele. E a teologia pressupõe fé. Quando nós podemos crer, tudo é possível ao que crê. Então, tentar explicar a doutrina da Trindade ao incrédulo é fazê-lo mais incrédulo ainda. E quantas vezes nós vamos a uma camada elevada de intelectualidade e nós nos perdemos na intelectualidade. Então, nós começamos a falar sobre Descartes e aquela teoria dele, a teoria das ideias claras, e como Descartes fez, e nós esquecemos a Bíblia. E quando nós saímos, nós estamos Descartes, para não dizer que estamos descalços na nossa conquista. Quer dizer, não se pode perder realmente o objetivo, que é a confrontação do homem com o Deus da teologia. Segunda coisa, muitas vezes nós criamos as nossas opiniões e nos circunscrevemos a elas, não deixamos arejar, e muitas vezes nós tomamos uma experiência de 100 anos atrás, 100 anos não, que aqui ninguém chegou a 100 anos, mas de 10 anos atrás, e nós ficamos dentro daquela experiência de 10 anos atrás. Mas na realidade nós precisamos da experiência de hoje, a nossa conquista de hoje. E há uma pessoa na Bíblia que nos ensina grandes coisas, chamava-se Maria, mãe de Jesus. Ela guardava todas estas coisas, não no coração, conferindo-as. O importante aí é conferir, não é guardar, é conferir, é tornar a sua experiência atual e realizada. Então, ela conferia as coisas no coração. Conferia. Não aceitava de embrulho. Vamos ver se as coisas são como dito. Terceira coisa, vamos lembrar no nosso método de estudo, no contexto da revelação cristã. Não vamos ficar sem um contexto e não vamos viver apenas de um pretexto. Agora, meus irmãos, aí entram fatores diversos. Eu dou a minha modesta
da opinião. Eu posso gastar facilmente 10 horas para estudar 10 palavras de um texto. Eu gasto um dia. E o que é melhor? Não me enfado, me fascino. Eu tenho pelo menos 30 Bíblias. Eu gosto de buscar. Se esta Bíblia não me responde, eu procuro uma que eu considere um pouco mais moderna. E vou a outra, e outra, e outra. E se não acho nada em português, eu vou para o francês. Se não acho no francês, eu vou para o alemão. Se não acho no alemão, eu vou para o italiano. Se não acho no italiano, eu vou para o espanhol. Depois de ter ido lá no grego e no hebraico. Porque há certas coisas que às vezes Deus confere a um. E é aquele que vai nos ajudar. Então, um pastor que vive a correr na rua e vive a mexer com 1000 coisas, dificilmente vai encontrar tempo para estas santas pesquisas. Eu me encontrei com um filho desta casa aqui, tenho encontrado com vários, mas há 2 semanas no estado do Espírito Santo eu encontrei um filho desta casa que me trouxe profunda alegria. Está numa igreja bem no centro do campo, no centro do canavial que sai para a usina para fazer açúcar, no meio do cafezal, café tipo exportação, no meio da cultura de abacaxi, abacaxi tipo exportação. Não tem uma farmácia num raio de 8 quilômetros. Não tem um armazém, senão um pequeno boutique lá que supre uma coisinha ou outra de grande urgência. E aquele homem está ali e ao lado um templo grande, num lugar onde não se pensa que tenha ninguém. E ele contratou o ônibus para nos levar à cruzada, que seria realizada no estádio, na cidade, e marcou para 6 horas a chegada do ônibus. Faltando 15 para 6, eu disse, mas faltam 15 para 6 e o ônibus, não tem ninguém aí, o ônibus vai chegar e vai vazio. Ele disse, faltam 15, daqui 10 minutos o povo chega. E quando o ônibus encostou, superlotou. O povo aparece a cavalo, a pé, de carro, de bicicleta. E ele disse, eu não disse que o povo vinha, o povo vem. E conversando com ele, ele disse, no momento eu estou estudando entre 4 e 5 horas por dia. O resultado é aquela igreja que cresce. Naquele mato, estamos a almoçar, um passarinho pousou lá e ele disse, é um coleira e é macho. Chamou o filho. Você não quer pegar, filho? Eu disse, mas você entende até de ornitologia? Ele disse, eu até isso estou fazendo. Já conheço os pássaros pela plumagem. E disse, veja aquele colar branco, indica que ele é macho e não é fêmea. Naquele mato, filho do Betel, quanta alegria eu senti. Meu filho, de certa maneira, nas minhas classes de teologia. Que coisa maravilhosa! Quando nós podemos encontrar tempo para estudar esta maravilhosa ciência de Deus. Agora, vamos lembrar de relacionar os ensinos da nossa teologia aos desafios do nosso ministério eclesial. Nós somos ligados à igreja. Nós temos que lembrar da importância da igreja. Temos que lembrar que a igreja é a noiva de Cristo. Temos que lembrar que somos corpo de Cristo e seus membros em particular. Estava numa reunião de jovens há uns anos atrás, tive uma das maiores vitórias do meu ministério até hoje. É uma reunião de jovens, uma associação aqui do estado, e levanta-se um orador lá
e faz uma bonita explanação. Nós temos que realmente esquecer esse negócio de igreja. Nós temos que dizer Cristo sim, igreja não, a igreja é secundária. Vamos seguir Cristo. Todo mundo gostou, menos eu. Eu era então o presidente da convenção, fiquei um pouco contrariado. Aí foi mais adiante, era meu aluno aqui no Betel, não no tempo, mas no espaço, porque tinha sido meu aluno, não concluiu o curso. Levanta-se para presidir. E disse, vamos acabar com essa coisa de presidente, vice-presidente, porque isso é coisa do passado. Vamos nomear comissão de serviço. Bem, aí agora eu já não aguentava mais. Eu pedi a palavra e disse, eu queria só uma palavrinha, se eu posso ter. Ah, pois não, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que esta eleição não é possível, porque nós somos de uma denominação e temos um estatuto. E o estatuto diz claramente a composição de uma diretoria. Então, para nós virarmos tudo, nós temos primeiro que virar o estatuto. Está certo, pastor? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então suspender a eleição. Suspenderam a eleição e este moço, tempos depois, me fez uma linda carta, agradecendo a Deus pela minha vida. Hoje é uma bênção de moço. Mas se eu não tivesse me lembrado naquela hora, poderia ser que estivesse tão longe de nós. Então vamos lembrar que temos uma relação eclesial, temos princípios de uma igreja que é neotestamentária e que é estruturada dentro dos princípios deste livro. E por último, neste método e nesta precaução, vamos tentar reinterpretar os fatos à luz das necessidades presentes. Eu vou agora à minha classe de Teologia Contemporânea para reportar-me, e os alunos se lembram perfeitamente, ao Congresso de 1938 em Madras, sob a direção sábia de João Motte. João Motte colocou como base dos estudos 3 proposições. A primeira, o que é evangelismo. Então ele dizia, se cada um de nós não tiver uma definição sua e própria de evangelismo, será difícil o nosso trabalho. Segundo, ele desafiou todos a darem um tipo de frutificação. Qual seria o método de frutificação no meu ministério particular? E, terceiro, qual a relevância? Isto é, o que é relevante na minha comunidade? O que realmente deve ser sentido por mim e deve se transformar em algo prático? Os alunos da minha turma, alguns fizeram um trabalho relativamente bom. Mas o melhor trabalho eu encontrei nesta viagem ao Espírito Santo com o meu ex-aluno. Ele disse assim, eu queria construir 2 casas para 2 congregações. Comecei a olhar para o povo e disse, se eu pedir dinheiro, o povo não vai dar. Como é que eu vou fazer, meu Deus? Eu preciso das casas. E se eu pedir dinheiro, o povo não vai poder dar. Vai demorar, eu preciso uns 500 mil cruzeiros, vai demorar. E disse, em oração, Deus me revelou. E eu cheguei no púlpito no domingo pela manhã e disse, meus irmãos, eu queria saber quantos podem dar um carro de cana para a construção. Quantos podem trazer um saco ou um engradado de abacaxi? Quantos podem trazer uma saca de feijão? E ele disse, pastor Davi, quando eu dei de mim, eu já tinha realmente 750 mil cruzeiros na mão, vendendo o produto que eles alegremente trouxeram. E disse ele, em vez de construir uma, eu construí 2 prédios para as congregações. É este fato da relevância, este fato de não
descuidarmos da aplicação deste princípio no nosso ambiente. E aí volta a ser ciência, porque só ciência evolve. Só ciência evolve, só ciência cresce, só ciência consegue novas descobertas. Só ciência. Uma coisa estática não consegue isto. Mas esse dinamismo, esse desenvolvimento de uma ciência tipicamente orientada por Deus, nos levará a grandes resultados. Então, eu espero que estas palestras não sejam meros informes, mas sejam algo útil para todos. Agora, as nossas probabilidades e as possibilidades da teologia. Aquilo que nos favorece. A primeira coisa que nos favorece é que na alma humana existe um desejo de Deus. O Armando Nervos escreveu numa das suas lindas composições: sempre que encontrar um vazio em tua vida, enche-o de amor. E isso se aplica à aplicação da nossa mensagem. Eu contei para os meus alunos outro dia a experiência de Van Johnny no Congresso Mundial de Evangelização em Berlim, em 1966. Houve uma palestra evangelística e um apelo para os que desejassem aceitar Jesus se dirigirem a determinados lugares lá no estádio. E Van Johnny recebeu uma jovem que veio problemática e ela foi entrando e disse: eu não quero nada, eu tenho muito problema, eu não quero nada. E Van Johnny disse: espera um minutinho, vamos fazer uma oração por você. E ele fez a oração, e em fazendo a oração ele chorou. E quando ele disse amém, a moça disse: o senhor é o homem que pode me ajudar, porque um homem que chora por mim pode me ajudar. Então, esta capacidade de sentir. Eu gostaria que vocês pedissem a Deus uma coisa. Há muitas coisas para pedir a Deus, mas cada pastor deve pedir a Deus um coração sensível. Há muito pastor de coração duro. E o que mais me encanta é a sensibilidade de Jesus. Eu tenho pena da multidão, estão com fome. Dá-lhes voz de comer. Ah, mas como é que nós... A sensibilidade de Jesus e além de qualquer pensamento dos apóstolos. Ele estava ministrando e ele estava vivendo as suas necessidades. Então, neste campo do vazio do coração humano, levei aos pastores do Espírito Santo uma série de 6 mensagens sobre os mares profundos da alma. Há muita coisa aí. Os mares profundos da alma. E no nosso ministério, este vazio de almas, esta incompleição que alguns sentem, é o campo da nossa probabilidade. A segunda grande força que temos é a realidade de Deus. Há um hino que diz: adoro um Cristo vivo. Que hino bonito. Nós não temos uma múmia, nós temos um Deus vivo e poderoso. E este Deus vivo é a nossa força. O fato da revelação, e eu espero dar alguma coisa ainda hoje sobre esta revelação. A revelação imediata
a revelação imediata. Sem a revelação de Deus, nós estaríamos perdidos. Então a teologia só se torna plausível porque Deus se revelou. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. É a revelação imediata, é a revelação através de um mediador. E Jesus é esse mediador. Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele diz: as coisas criadas servem também para revelar o poder de Deus. É a revelação imediata. Ele diz no Salmo 18, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr no seu caminho. Sua saída é desde uma extremidade do céu, seu curso até outra extremidade. Eu não vou citar o salmo, porque vocês já sabem de cor, não vem o caso. Mas é lindo isto, esta palavra de Deus, como refletindo a sua santa e bela revelação. Agora, meus irmãos, vamos pensar alguma coisa sobre o material da nossa teologia. Primeiro, nós temos que valer da Bíblia Sagrada. E eu quero dar um excursus sobre a Bíblia Sagrada e a sua composição. Então, temos que tomar este material, este compêndio. Eu já disse, não é, que nós temos vários tipos de teologia. Teologia moral, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia bíblica do Velho Testamento. Eu estava nesta preparação aqui, dei de rosto com um estudo que eu fiz sobre a doutrina da Trindade só nas epístolas de Paulo. É um estudo curioso. Quer dizer, nós podemos tomar um tema, o reino de Deus, e nós sabemos que a primeira menção histórica no tempo da expressão reino de Deus no Velho Testamento ocorre no profeta Obadias, no derradeiro verso do seu livro, que só tem um capítulo, quando ele diz: e o reino será de Deus. Então dali parte esta ideia do reino de Deus, esta ideia maravilhosa do reino que está em curso e está se desenvolvendo. Então, quando nós tomamos um tópico, vamos estudar os anjos. Ah, que estudo lindo! Vamos estudar a igreja. Então, dentro deste quadro da teologia e das teologias, nós encontramos o material para o nosso próprio ministério e para o nosso próprio crescimento. Eu tenho encontrado alunos que dizem assim: ah, eu já estudei tudo. Eu já estudei tudo. Que pena, que pena. Eu já encontrei alunos que dizem: eu, se não fizer uma faculdade, eu não sei mais o que fazer. Mas você está perdendo tempo. Eu não sou contra fazer faculdade, não sou contra, mas fazer da faculdade um fim em si mesmo é perder tempo. Porque aquele que conseguir tirar o tesouro daqui, ele encontrou as minas de Salomão. Ah, encontrou. Isso é fascinante, é fascinante. Dizem que eu sou um pouco fora do século. Eu não aguento sentar na frente de uma televisão e ficar deixando o camarada me dizer o que é para eu fazer. Eu é que quero falar com ele, o que é para ele fazer? Não ele ficar escutando o que é para eu fazer. Então, eu não perco tempo com televisão, por isso eu posso ler 1, 2, 3, 4 revistas do exterior numa semana. Eu assino o Time, eu assino Christianity Today, eu assino Vision, eu assino Baptist Times, eu assino tudo isso e eu sei mais ou menos tudo que diz, porque eu leio, eu tenho tempo. E os outros estão lá vendo televisão, eu estou lá com a minha lâmpadazinha, lendo e me instruindo, né?
e descobrindo. Agora, quando a gente começa aqui, é o nosso compêndio, é o compêndio da teologia. Eu digo às vezes, né? Gênesis tem 50 capítulos, não é? Mas Ageu tem 2, não é? Malaquias tem 4, não é? E 1 Coríntios tem 16, não é? Mateus tem 28, Marcos tem 16, não é isso? João tem 21. E alguém diz assim, mas para que isso? Eu digo, para nada, só para saber. Não tem... Eu não tenho o que fazer, decoro. Então, não é para nada. É só saber, porque o livro é bonito. Agora, alguns pensam diferente. Então, vamos lembrar que este livro... Agora, a pessoa de Deus. Deus é a fonte de conhecimento, a fonte de sabedoria, a fonte da própria existência. Ambrósio escreveu, para quem darmos maior crédito a respeito de Deus, senão a Deus mesmo? Eu tenho algumas doutrinas favoritas, mas para mim a maior doutrina é a doutrina do próprio Deus. E então, quando eu entro no estudo de Deus, a soberania de Deus para mim é o máximo. Para quem nós vamos andar, senão a Deus? Diz von Breder, conhecer a Deus será impossível sem que Deus esteja nessa revelação. Não haverá conhecimento sem Deus, porque só Deus é fonte de conhecimento. Então, fora disso pode haver informação, mas não conhecimento. Conhecimento só Deus. O Deus imanente pode ser descoberto nas coisas materiais que Ele mesmo criou, mas o Deus transcendente só será conhecido pela revelação que Ele mesmo deu de si mesmo. Que coisa maravilhosa! Este Deus infinito, absoluto, realidade última do universo, é o Deus da teologia. Mas nós vamos então, depois, andar por esse caminho e vamos ver a maravilha desse Deus trino e triuno, que é um sendo 3 pessoas. Mistério, mistério. Mas nós estamos realmente em terreno de mistério. Eu não sei, eu tenho ainda algum tempo, não é, Deão? É. Então vamos passar a pensar nos manuscritos. Mas eu vou pedir que cantemos um cântico